Graça e paz, louvado seja o nosso bom Deus. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4. A gente vai falar hoje sobre a tentação de Jesus. Sobre um aspecto muito importante nesta tentação ao qual o Senhor Jesus ele se expôs. Eu coloquei como título Cristo tentado, porém cheio do Espírito Santo. Então, vamos trabalhar um pouco sobre a plenitude de Cristo. Começa assim o versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E, elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Senhor, estamos diante de Ti. Isso é uma assembleia solene e minhas pernas tremem de temor diante da Tua palavra e da Tua presença, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Teu Espírito Santo, que Ele vá além de mim e que Ele nos console, nos edifique, e que Jesus, como objeto principal desta reunião, desta solenidade, seja exaltado. O Cristo, o Pai e o Espírito Santo. Nós te rogamos, Senhor, nos traz paz na consciência, descanso na alma, para que possamos ouvir a Tua voz. Aquieta-nos os corações, para que nós possamos desfrutar da Tua palavra, em nome de Jesus. A tentação de Jesus, ela é o primeiro fato pelo qual Jesus se coloca a sua primeira aflição. Numa narrativa rápida, Jesus é anunciado por João Batista. E João Batista começa a anunciar o reino de Deus. De repente, Jesus aparece, vindo da Galileia, vai para o Rio Jordão e pede para ser batizado por João Batista. E Jesus é batizado por João Batista.
E nesse batismo, nós temos ali um grande evento no batismo de Jesus. Os irmãos conhecem bem, em Mateus capítulo 3, diz a respeito disto, que quando Jesus é batizado, desce sobre ele de forma corpórea uma pomba e uma voz que diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Um evento extraordinário, um evento que deve nos chamar a atenção, porque é um evento que traz de forma visível, audiovisual, a Trindade. Nós vemos no batismo de Jesus, no Rio Jordão, de forma audiovisual, o Pai falando que Jesus era o seu filho, o Espírito Santo em forma de pomba e o próprio Senhor. Isto é algo extraordinário, porque está se inaugurando o ministério de Cristo, está se inaugurando a obra do Senhor, o propósito para o qual ele foi chamado e designado. E nesta preparação, e nesta inauguração, nós temos um testemunho de Deus, um testemunho maravilhoso, em que diz que este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O testemunho da filiação de Cristo por Deus, afirmando este ser Jesus, o seu Filho, fazendo com que todas as profecias da antiga aliança pudessem agora se direcionar e apontar para Ele, onde todas as profecias messiânicas que o povo aguardava, que os cativos, que os lunáticos, que os pecadores, que os endemoniados, que o mundo agonizava, chega o momento em que Deus diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho toda alegria. E repousa sobre ele o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Porque o Cristo que nós cremos, o Jesus que nós confessamos, é um Cristo que tem um testemunho da própria Trindade, onde o Espírito e o Pai confirmam que Jesus não era mais um, mas que aquele ali era o Cristo, o Messias. E para Jesus, ouvindo o testemunho do seu Pai, recebendo o Espírito Santo, um testemunho público, não que Jesus precisasse ter a remissão dos seus pecados, mas para que se cumprisse o que estava escrito ao seu respeito, Jesus diz que, no versículo 1 que nós lemos, do Evangelho de Lucas, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Jesus foi guiado. Em Marcos capítulo 1, verso 12, diz assim, é uma expressão diferente do que nós temos em Lucas. Ele diz assim: logo, Jesus, logo sendo batizado, o Espírito Santo o impeliu para o deserto. Uma palavra difícil, de muita dificuldade, essa palavra impelir, que é uma ideia de ser lançado com uma certa agressividade e urgência, que era uma palavra que Jesus usava para expelir os demônios, é a mesma palavra. A ideia de que quando ele sai do batismo, quando ele recebe o testemunho paternal, quando ele recebe o Espírito Santo, ele é lançado pelo Espírito Santo, guiado, levado pelo Espírito Santo ao deserto. Mas, em Lucas, nós vemos um outro detalhe. E eu queria que você guardasse essa palavra aqui na minha simples opinião.
Eu não consegui definir isso com os comentaristas que li, mas na minha simples opinião, o texto-chave para entendermos Lucas e os desafios de Cristo e as suas aflições se encontra no versículo 1. Porque ele diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Ele foi cheio. Note bem, Jesus ele não vai para o deserto desprovido. Jesus era um homem que diz as Escrituras que ele se separava para os lugares desertos para orar. E Jesus ele vai para o deserto de Jericó, como diz os estudiosos, comentaristas, mas ele vai cheio do Espírito Santo. Ele segue para o deserto. E começa, meus irmãos, um grande desafio. Nós precisamos também entender uma outra coisa, que aqui está sendo, Jesus é levado, guiado pelo Espírito Santo, para ser tentado, porque Jesus se fez homem. E a tentação, ela se fez necessária para que provasse da sua humanidade. A humanidade que Cristo tinha, o Verbo se fez carne. Ele habita entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus, ele habitou entre os homens. Jesus, ele se faz homem, ele toma um corpo, forma de homem, e este homem que é formado agora precisa ser tentado. E a ideia de tentado, a gente pode pensar que é só no aspecto de incliná-lo a uma questão de pecado, também tem essa ideia, mas também é a ideia de prová-lo, de testá-lo, de tentar fazer se ele tinha a capacidade de resistência sobre a proposta que estava lhe sendo confiada, um grande desafio. E, não obstante a isto, ele estava no deserto, mas em Marcos diz que neste deserto tem um cenário muito complexo. Jesus vai para um deserto que no Evangelho de Marcos diz que ele estava na presença das feras. Estudando sobre isso, me fez compreender melhor que Jesus, quando vai para o deserto de Jericó, o cenário que ali existia é que existiam feras. Os estudiosos dizem, como William Hendricks, que haviam ali chacais, uma espécie, digamos assim, de um cachorro, um mamífero, haviam serpentes, haviam leões naquela época, haviam víboras mortíferas. Então Jesus, ele estava dentro de um cenário totalmente desfavorável, onde tinham animais selvagens, onde tinham animais venenosos, que poderiam trazer dano ao homem Jesus. Então o cenário era um cenário de deserto, em que durante o dia se havia altas temperaturas, areias escaldantes, cavernas. À noite a temperatura baixava, e ele tinha pela manhã o sol, o calor, e à noite ele tinha o frio e o vento. Os animais, chacais, serpentes, víboras, leões, leopardos. Jesus estava num cenário totalmente ermo e que nenhum de nós gostaríamos de estar. E sozinho, jejuando e buscando a face de Deus. Além disto, além desse cenário das feras, climático, existia o diabo. O diabo que você precisa voltar lá para o início das Escrituras e entender que o diabo,
era um adversário à altura da sua humanidade. Olhar para o diabo hoje, com a revelação e iluminação bíblica que temos, talvez nós não consigamos chegar muito bem ao texto, mas olhar para o diabo que havia derrubado Adão, que havia trazido um prejuízo à humanidade, que por causa do pecado de Adão, onde Satanás, em forma de serpente, seduz a mulher, engana o homem, leva o homem ao pecado original, e todos pecaram e carecem da glória de Deus, e todos estão destituídos da glória de Deus, e todas as esferas naturais, os animais, o cosmos, toda a esfera humana, geográfica, tudo foi destruído pelo poder do pecado original. O diabo já tinha conseguido, em 1 Crônicas, no capítulo 21, diz assim: e Satanás, se levantando contra Israel, incitou a Davi a contar o censo, a contar o povo, o seu exército. Um grande pecado que Davi cometera. O diabo no Velho Testamento, ele incita Davi a cometer pecado. Então o diabo, ele já vinha tendo êxito. O diabo já tinha conquistado alguns objetivos. Já tinha feito um estrago na vida de Jó, por permissão de Deus, mas fez. Acostumado a vencer. Satanás, o acusador, o inimigo, o difamador, ele estava acostumado a derrotar quem ele quisesse. Adão, Davi. E diferente de todos estes, é que Satanás vai atacar, o Espírito Santo leva Jesus para o território dele. Note isso. Jesus é levado para o território de Satanás para ser tentado. Muitas vezes, irmãos, a nossa vida é assim. Nós podemos estar vivendo um Jordão. A unção, o testemunho de Deus, pessoas, público, mas por uma razão ou outra, o Senhor nos arrebata para o deserto da vida. E nós podemos nos identificar com Cristo porque estava aqui a humanidade de Cristo sendo provada. Nós precisamos também observar algo muito interessante a respeito desta tentação. Jesus cheio para ser provado pelo diabo. Mas eu queria fazer um contraste sobre o primeiro Adão e o último Adão. O primeiro Adão, ele estava num paraíso. Ele tinha, por ordem de Deus, ele podia comer de todas as árvores, menos a do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele tinha os animais submissos a si. Ele estava numa temperatura agradável. Havia o orvalho. Ele poderia comer das delícias do jardim de Deus. Adão estava bem. Não somente isso. Na questão da alimentação e da questão dos animais que estavam submissos a si, nós vemos o contraste que Jesus vai em jejum
e tinham as feras que poderiam atacá-lo. Adão tinha uma mulher, Eva. Adão poderia desfrutar de uma companhia. Adão poderia conversar no jardim, brincar no jardim. E Jesus estava sozinho num deserto. Adão poderia desfrutar do deleite sexual com Eva. Poderia desfrutar dos prazeres orgânicos, naturais, abençoados por Deus, ide multiplicáveis, enchei a terra, era a ordem. Jesus não tinha uma mulher, não tinha ninguém, e estava privado de todo e qualquer prazer. Não somente isto, mas Adão tinha, na viração do dia, a visitação de Deus. Adão tinha Deus para comungar com ele. Olha só que extraordinário. Deus descendo na viração do dia para conversar com Adão, para se relacionar com Adão. Adão tinha a presença do Pai. Adão tinha a presença de Deus. Adão tinha alimentação, companhia feminina, sexualidade. Adão desfrutava do prazer. Tinha submissão territorial. E Jesus tinha a companhia do Satanás, do adversário, do inimigo, da serpente. Observe esse contraste. E isto faz com que meditemos na grandeza da obra, da pessoa de Jesus Cristo. Porque Ele esvaziou de si mesmo, tomando forma de servo e de figura humana. Ele não usou como usurpação ser igual a Deus. Então Jesus estava ali, naquele cenário. O que nós podemos aprender com isso, meus irmãos? Nós podemos aprender o que Hebreus diz no capítulo 4, que Jesus, sendo tentado em tudo, a nossa semelhança, pode nos socorrer, mas sem pecado. Jesus, sendo tentado em tudo, a nossa semelhança, mas sem pecado, porque a tentação que veio sobre Jesus é diferente da tentação que vem sobre nós. Nós temos uma natureza caída, nós temos uma concupiscência, nós temos os desejos da nossa carne, da queda, nós temos a corrupção na nossa carne. Mas esta corrupção na nossa carne, esse pecado, Jesus conhece na sua própria carne, sem pecado. Então Ele sabe do que nós passamos e Ele pode nos socorrer, porque Ele fora tentado em tudo. Então, isto, com base na afirmação do autor aos Hebreus, isto nos livra da desculpa. Porque Ele pode socorrer todos aqueles, porque Ele é um grande sumo sacerdote. Meus irmãos, Jesus, Ele vai passar pelos 3 processos da tentação. Então, Jesus estava 40 dias sem comer, Jesus estava sozinho, Jesus estava abatido, possivelmente magro. Eu fico pensando
a gente vai fazer um exame de sangue, 12 horas. 12 horas só 12 horas. Tem gente que você vai no consultório, as pessoas estão se tremendo, irmão. Você imagina 40 dias, sendo tentado. Volte para o texto. Nada comeu naqueles dias. Versículo 2. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. A primeira tentação, a primeira sugestão do diabo era: Jesus, transforma esta pedra em pão. Se alimenta. Coma. É lícito. Comer é lícito, irmãos. Comer é lícito. Transforma esta pedra em pão. A resposta de Jesus é que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu não vou entrar nos aspectos das tentações, porque eu lhes disse que o texto-chave para que Jesus suportasse as tentações, na minha opinião, é o versículo 1, porque Jesus estava cheio do Espírito Santo. Versículo 5. Elevando, mostrou-lhe, no momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda a autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. O diabo oferece o mundo. O diabo oferece, nessa segunda tentativa, o mundo. E é assim hoje. Hoje o mundo, ele é atraente. Tem seus entretenimentos, é atrativo. Vivemos agora um período de carnaval. Já começou. E muita gente busca o prazer, mas essa muita gente não é quem está no mundo, são os cristãos. As glórias do mundo, os desejos pelas coisas do mundo, tentando fazer com que Jesus desistisse do seu propósito, mas o preço de aceitar as glórias do mundo era a prostração diante dele. Mas Jesus diz: só adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. A terceira, versículo 9. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e ele te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Os estudiosos falam que essa terceira, possivelmente por ser o pináculo do templo em Jerusalém, o templo estava sendo, havia movimento, havia os cultos, havia os sacrifícios, e o que acontece? Era para que Jesus possivelmente se lançasse e Deus o livrando fosse uma exibição pública do poder de Deus.
E com isso Jesus ganharia o quê? Notoriedade. Observe que a minha vontade e a minha comida, Jesus disse, é fazer a vontade do meu Pai. Ele não usou como usurpação ser igual a Deus. E em nenhum momento Jesus busca para si. Em nenhum momento Jesus é autossuficiente. Mas diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não entrarei neste aspecto. Satanás citando, ocultando alguma parte do versículo do Salmo 91. Olha, está escrito que o Senhor vai dar ordem aos teus anjos para que te guardem. Então, meus irmãos, como nós podemos, de uma forma prática, resistir às tentações, tomando o exemplo de Cristo? É que Jesus foi cheio do Espírito Santo. A grande questão é que este poder que impeliu Jesus, que levou Jesus, que encheu Jesus, este poder as pessoas, a igreja de forma em geral não quer exercer. Por quê? Porque é um poder que não aparece. É um poder que não te promove. Ele estava no deserto, irmãos. Jesus estava no deserto. E quando nós estamos sozinhos, na nossa vida privada, já observou que quando nós estamos sozinhos, parece que o pecado ele aumenta mais a vontade e o desejo? Quando você viaja, que fica só, quando você está sozinho na sua vida privada, lá na sua empresa, com aquela porta fechada que ninguém sabe, que o pastor não conhece, que a esposa não sabe, nas viagens a trabalho, e até mesmo nas viagens com o ministério, com uma pessoa do sexo oposto, sim ou não? Sim. O número de quedas e testemunhos que nós conhecemos, porque o poder do Espírito Santo, meus irmãos, se dá, primeiramente, no íntimo e no caráter. Porque a primeira evidência do poder do Espírito Santo em Cristo foi que Ele pudesse dizer não. Não, não e não, está implícito no texto. Em nenhum momento Ele aceitou as propostas, por mais que fossem e foram tentadoras, para quem estava com fome, para quem tinha vindo para ser rei, e que estava começando o ministério de poder e de milagre, de demonstração de poder. Satanás tenta antecipar, Satanás tenta fazer com que ele transforme a pedra em pão, para que ele fosse independente. E Satanás tenta promover um reino que não era o reino de Deus. E Satanás tenta trazer uma fama que não era a fama que o Pai tinha separado para ele. Então a primeira evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é conseguir dizer não. E essa evidência não populariza. Esta evidência não te coloca no pico do mundo. Porque essa evidência é no seu privado. É no seu íntimo. É quando Satanás diz, você é melhor do que o seu irmão. Você fala, não, Senhor, guarda a minha vida. Quando diz, olha, você pode, e quando vem as imaginações mais loucas, satânicas, e você reprime isso em oração. É esse poder. Porque ser cheio do Espírito Santo, no que nós entendemos de Brasil, de Estados Unidos e de África, foge muito da realidade central do texto. Porque o testemunho audiovisual foi que este é meu filho amado, que o Espírito Santo desceu sobre ele e que ele foi enfrentar o seu maior adversário. Não ache que naquele momento Satanás era um adversário fraco, mas era um adversário que tinha toda a condição de poder prová-lo, de poder
persuadi-lo. Mas Jesus, como estava cheio do Espírito Santo, ele tinha o poder para dizer não. Dizer não. Não é dizer não no aspecto ético das questões da vida. É dizer não para tudo aquilo que não é a vontade de Deus. Ser cheio do Espírito Santo no segundo aspecto. Para obedecer. O texto diz que Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Ser cheio do Espírito Santo para obedecer. Eu sou cheio do Espírito Santo. Tem um evangelista muito famoso. Eu, em respeito ao nome dele, na década de 80, 90, fazia transmissão americano, e ele fazia um programa na televisão, os antigos sabem de quem eu estou falando. E ele tinha um ministério grande, ele era um pentecostal, lotava estádios, cruzadas daquele tempo, mas muitas vezes ele saía do culto, das pregações, das cruzadas, ele ia para um motel e tinha orgia com várias prostitutas, e fez isso por muitos e muitos anos. Sabe por quê? Porque ele não tinha poder para dizer não. Cuidado com o que estão se falando de poder do Espírito Santo. Este poder é o poder objetivo, que é o poder que vai para o caráter. Vai para o caráter. É o poder que faz com que a nossa alma anele pelos retos juízos de Deus. É o poder que faz com que nós anelemos por Deus. É o poder que faz com que nós obedeçamos independentemente dos resultados. É o poder que nos leva, se não for o caso, a perder. Ser cheio do Espírito Santo é um poder para que nós possamos cumprir com a vontade de Deus. Eu vou fazer uma ilustração aqui. Eu enchi esse copo, não até a borda, mas se eu enchesse até a borda, esse recipiente, esse copo, era possível colocar mais alguma coisa nele? Sim ou não? Por quê? Porque ele está cheio. Assim é o caráter de Cristo. Nada poderia entrar, porque ele estava cheio. O grande problema, irmãos, é que ser cheio do Espírito Santo é uma realidade de poucos ou de quase nenhum. E que nós atribuímos ser cheio do Espírito Santo a estereótipos como gritos, expulsão de demônios, pseudos curas. Porque a primeira prova de Cristo não foi fazer nenhuma exibição. Note que é o início do seu ministério, é a inauguração do seu ministério. Ele teria aí toda a condição de fazer a pedra se transformar em pão, ele podia ser lançado do pináculo do templo, ele podia aceitar aquele reino, ele poderia, mas
ele diz não, ele obedece, porque primeiramente ser cheio do Espírito Santo é uma condução do caráter de Deus na nossa vida. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é ter aquilo que é celestial, aquilo que é divinal, dentro de um recipiente carnal como o nosso. Ser cheio do Espírito Santo, quando Paulo vai dizer assim, em Efésios, enchei-vos do Espírito, né? Mas não vos embriagueis com vinho, aonde há dissolução. Efésios 5,18, se eu não estiver enganado. No contexto desse texto, ele vai dizer assim depois, olha, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se deu por ela. Aí mais na frente ele vai dizer assim, olha, filhos, obedecei aos vossos pais. Aí ele vai dizer assim, pais, não irriteis os vossos filhos. Patrões, trateis bem os vossos empregados. Empregados, trateis bem os vossos patrões. Ser cheio do Espírito Santo para amar a esposa, para amar o marido, para amar os filhos amaram os pais, honrar os pais, para terem bons patrões e bons empregados. Não, mas é o contexto do capítulo 5 de Efésios. Irmãos, eu não estou dizendo que ser cheio do Espírito Santo não possa acontecer coisas estranhas, extraordinárias. Eu não estou dizendo isso. Até porque, por convicção teológica e experimental, eu estaria surtado. Mas eu estou dizendo que, primariamente, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para que o nosso caráter seja moldado ao caráter de Deus. Romanos 5,5, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Observe no capítulo 4, observe aqui no versículo 16. Perdão, versículo 14. Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama ocorreu por toda a circunvizinhança. Nós lemos no versículo 1 que Jesus foi, no poder do Espírito, e cheio do Espírito, para o deserto. Aqui, no versículo 14, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. No Jordão, Jesus recebe o Espírito. Vai no poder do Espírito e cheio do Espírito para o deserto. E como é que ele sai do deserto? No poder do Espírito. Em todo o tempo, Cristo, unido a esta dependência. Agora veja o que ele vai fazer na sinagoga. Versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Disse-lhe, então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito:
o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer: hoje, observe que o hoje está com H maiúsculo, pelo menos na minha Bíblia, se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Olha que interessante. Jesus recebe no Jordão o Espírito de forma de pomba. Jesus vai no poder e cheio do Espírito Santo para o deserto, para ser tentado. Jesus volta do deserto no poder do Espírito Santo, vai na sinagoga, abre o livro, lê Isaías 61, que diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas, o ano aceitável do Senhor, pôr em liberdade os oprimidos, dar vista aos cegos. Naquele momento ele diz: porque hoje se cumpre esta profecia. Ora, ele não já tinha conseguido vencer o diabo por estar pleno? Mas observe que ele só vai dizer que o cumprimento da profecia se dá naquele dia quando ele é aprovado. E agora, como aprovado de Deus, ele agora poderia exercer o propósito para o qual Deus o chamou. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: agora se preparem, porque os cegos vão ver, os surdos vão ouvir, porque agora é o ano aceitável do Senhor, e eu vou dar vista aos cegos, eu vou proclamar o Evangelho, eu vou para a cruz. Mas ele disse: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. A dependência de Cristo, a pessoa do Espírito. Dependência do Espírito Santo, meus irmãos. A gente precisa refletir nessa noite se nós somos cheios do Espírito Santo. Talvez estejamos ou estamos caídos nos pães que o diabo tem nos oferecido. Talvez os nossos olhos estejam voltados para as glórias do mundo. E talvez a gente já está enchendo a cota de tentar a Deus com as nossas aventuras. Ser cheio do Espírito Santo é uma realidade. E não ser, para um cristão genuíno, é pecado. Mas eu não consigo vencer. Eu não consigo vencer. Veja Mateus 12, 17, por favor.
lhes disse que Jesus era o alvo do cumprimento das profecias. Versículo Mateus 12, vamos para o versículo 14. Retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Ele vai citar aqui Isaías 42. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Uma segunda citação, uma segunda profecia cumprida. E ambas as profecias é que o Espírito do Senhor estava sobre ele. A pergunta é: que tipo de relação nós temos tido com o Senhor? E que tipo de relação nós temos tido com o pecado? Porque para um crente genuíno, nós só vamos conseguir dizer não e obedecer esse poder se a gente for cheio do Espírito Santo. Para isso Deus deu a palavra, a oração e a comunhão dos santos. Nós não somos cheios do Espírito Santo sozinhos. Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem hino, outro tem cântico. Deixar de congregar não é uma opção. Nós precisamos depender de Cristo, para que Cristo derrame sobre nós o Espírito Santo. Se não me falha a memória, Lucas 18 diz: porventura não dará o Senhor o Espírito Santo a todos quanto lhe pedirem? O problema é que tipo de informação nós temos a respeito do Espírito Santo. O grande índice de deprimidos, de pessoas sem paz, que não conseguem desenvolver o fruto do Espírito, que é paz, alegria, amor, mansidão. São essas evidências. Evidências práticas. Falar baixo. Ser cheio do Espírito Santo até nos educa, irmãos. Até educado a gente fica. Senhor, nessa hora eu peço a Ti, de uma forma muito simples, dessa exposição da palavra, Senhor, que o Senhor nos ajude. Jesus, em sua humanidade, disse não. Jesus, em sua humanidade, obedeceu. Jesus é o nosso padrão. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso Senhor. Talvez, Senhor, nós estejamos com muito entulho, com mágoas, com autossuficiência. Talvez estejamos convertendo as nossas pedras em pães e pensando só em nós mesmos e na nossa satisfação. Talvez a glória do mundo
é muito mais atraente e atrativa do que a glória de Deus. Andar de forma desleixada, te tentando. Deus perdoa mais uma vez. Senhor, a nossa igreja está passando por um processo teu. Talvez o Senhor esteja nos levando ao deserto. A nossa liderança, a minha, a nossa igreja toda. Mas se nós formos para esse deserto, Senhor, nos enche do teu Espírito. Destrava as angústias que estão na alma, Senhor. Como foi falado ontem, a ira, a gritaria, o ódio, a vingança, o juízo, a impiedade. Socorre os nossos jovens que são tentados no corpo, na sexualidade. Ajuda-os a que eles digam não. Ó Espírito Santo, ó meu Deus, derrama o Espírito Santo sobre a nossa vida. Nos enche dos salmos, nos enche dos hinos. Leva-nos a Ti, Senhor. Nos perdoa, Senhor, com a vida medíocre de oração, leituras rápidas, confissões toscas, exemplos errados, falsos profetas da internet, falsas doutrinas. Mas nos ajuda, nos socorre, Senhor. Socorre a nossa vida, socorre a Igreja Batista Ebenezer em Piedade. Socorre os filhos aqui representados, as filhas. Ser cheio do Espírito Santo não é só para os líderes, é para a igreja, é para o servo, é para o regenerado, é para o eleito. Oh, Senhor, nos ajuda, Senhor. Aviva nossos cultos. Nos traz uma convicção de pecado, Senhor. O nosso pecado, Senhor, que nós tiremos os olhos do irmão e coloque os nossos olhos no nosso umbigo, Senhor. Tira a língua de juízo. Nos quebranta nesta noite, Senhor. Nos quebranta, Senhor, porque um coração quebrantado e um espírito contrito o Senhor não rejeita, Senhor. Quebranta a nossa vida, restaura os matrimônios, restaura os casamentos. Oh, Senhor, restaura os filhos que estão irados com os pais. Oh, Senhor, aviva a Tua obra no meio dos anos, como pediu Abacuque, Senhor. Aviva a Tua obra no meio dos anos. Não nos deixa, Senhor, viver no automático da fé. Não nos deixa, Senhor, vivermos vazios, porque nós temos um adversário que nos conhece, que nos seduz, que sabe dos nossos pecados de estimação, Senhor, que sabe da nossa fragilidade. Mas também sabemos que se nós formos cheios do Espírito Santo, nós não seremos isentos de ir para o deserto, mas nós teremos a condição de passar pelo deserto. Que ser cheio do Espírito Santo não nos isenta do sofrimento, mas ser cheio do Espírito Santo acalenta e diminui o nosso sofrimento, Senhor. Oh, Senhor, nos perdoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito.